algumas questões para abordar nesse assunto Palmeiras, começando já com o Abel Ferreira, né, falando sobre o tema que foi bastante discutido ontem, e eu também quero falar algumas questões em cima disso, que foi sobre a pergunta feita em cima do desempenho do Rafael Veiga, né, que é mais um jogo apagado do meia, né, e o Abel falou, né, o Abel respondeu sobre essa questão aí, vamos ouvir. Que eu já o devia ter tirado em 2 ou 3 jogos e estou sempre a metê-lo. Aí a culpa é minha, a responsabilidade é toda minha. Nós, como tu disseste bem, nós sabemos que o Veiga a qualquer momento nos pode dar coisas e decide jogos. Como disseste bem, fez 3 assistências. E o problema é o treinador que insiste em estar sempre a metê-lo e ele precisa descansar. Ainda hoje eu sei, há 2 dias o Veiga não ia jogar. Há 2 dias eu achava que o Veiga não ia jogar. Em função do que foi a análise que fizemos, da recuperação que fizemos, das dores que ele sentia, eu disse, ele hoje não vai jogar. Mas a vontade dele é tanta de nos ajudar que, e nós sabemos que ele é um jogador diferenciado, é um jogador diferente e uma equipa como a nossa, não é? Eu tenho o Veiga e estamos à procura de tentar arranjar um bom substituto à altura. Por exemplo, o nosso adversário tem o Rascaeta, tem o De La Cruz, e eu tenho forçado muito, por exemplo, o Veiga, e como eu vos disse, muitas vezes vocês reclamam da fase dos jogadores e deixem que eu vos diga de coração, não é porque eles não querem, é porque eles não conseguem, porque jogam cansados, jogam com a bateria. Sabem quando vocês pegam no vosso telemóvel e a bateria está a 50%? Muitas das vezes os nossos jogos aqui são feitos a 50%. E eles têm que ir lá para dentro de qualquer jeito. Bom, tá aí o Abel Ferreira, né? Ele deixa bem claro que alguns jogadores estão aí exaustos fisicamente. O tipo de declaração que é um pouco preocupante, né? Porque assim, o Palmeiras acabou de contratar um jogador, né? O Rômulo, que chegou do Novo Horizontino, que você se recorda, contra o Santos ele foi o melhor jogador na vitória na Vila Belmiro. Em Itaquera ele comandou a vitória do Novo Horizontino diante do Corinthians naquela manhã de domingo. Contra o São Paulo nas quartas de final ele foi muito bem também, o Ivan trabalhando no jogo. Então assim, esse tipo de declaração, né, que o Abel traz me parece um excesso de zelo que ele tem com alguns jogadores. É como se o Rômulo precisasse passar por toda a palmeirização até ir pro campo. E ele fala que ele não tem ainda jogador que... Mas o cara acabou de ter um dos melhores campeonatos que ele fez na vida. O cara tá cheio de confiança, tá exalando confiança, tá procurando jogar, e você passa por um processo jogando 10 minutos. Ele jogou 10 minutos desde que ele chegou, nem isso. Jogou contra o Inter, sendo que é futebol, a bola é a mesma, o gramado é o mesmo. Então eu entendo assim que o Abel, ele em algum momento ele vai ter que mexer em alguns jogadores intocáveis, porque faz parte. Eu acho que o time esticou demais a corda para ser o campeão paulista e ele precisa tentar confiar nos jogadores, né? O Rony precisa parar também de deixar de ser a primeira mudança do Abel, né? Já não tá acontecendo muito, ele tem que... Então eu vejo Esticou a corda pra ser campeão paulista? Os caras jogaram todos os jogos. O Palmeiras jogou todos os jogos possíveis do ano. Então, o único jogo que o Veiga ficou de fora foi contra o São Lourenço entre as finais. Então, rodou bastante. Por que o Veiga tá cansado, então, 50%? Na verdade, ele citou aí. Eu entendi que por que o Rômulo não pode já ter uma chance, sendo que ele fez um baita campeonato paulista? Sim, pode, mas quantos jogadores chegaram pro Palmeiras e já foram utilizados imediatamente? O único que superou essa barreira facilmente foi o Aníbal. Mesmo assim, porque era uma carência, assim como é uma carência também do meio campo. O Luiz Guilherme entrou muito bem na Argentina contra o São Lourenço, nesse meio campo, e nunca mais jogou. Então, eu entendo que existe realmente um erro, de repente, de avaliação, ou então... Porque você fala de erro estando fora, né? Eu vou falar, mas você não tá no dia a dia. Realmente, não estamos no dia a dia. Mas eu tô citando o Rômulo, por exemplo. O Léo Ortiz, ele saiu do Bragantino, foi pro Flamengo e não joga. Ele jogava direto aqui, mas, porra, estamos falando de uma defesa que não toma gol. Então, tudo bem o cara chegar lá e jogar. Agora, existe um problema crônico nesse meio campo do Palmeiras ofensivo, de armação. Não tem um jogador, né, com a mesma característica. Você desmotiva quem tá nessa função no banco
e sendo que você tira a confiança de um jogador que fez um grande Campeonato Paulista e que poderia, não tô dizendo que ele ia resolver o problema, mas poderia dar um descanso pro Veiga. Ó, Veiga, você vai ficar fora desse jogo, Rômulo, chega aí, você chegou agora, tal, você tá pegando as informações e tal, mas parece que o cara fica arquivado, não pode jogar enquanto não tiver o processo de palmeirização completo. Isso eu acho que pode ser repensado. É o seguinte, quem gosta de tática, de estratégia, essas coisas todas, pode ter até curtido o jogo de ontem. Agora, quem gosta de emoção, quem gosta de bola na trave, defesa do goleiro, aquele quase gol e os próprios gols, quem gosta disso, evidentemente que ficou decepcionado. Eu acho que houve excesso de cautela por parte dos treinadores. Os laterais do Flamengo, Tomás, não passam do meio de campo. Nem o Varela, nem o Ayrton Lucas. Ontem, pelo menos, não passaram. O Flamengo tem um sistema defensivo muito... O Pulgar, que é um jogador que também sempre aparece. Outro dia mesmo, né? Ele participou de um gol que ele chutou, o goleiro defendeu e o Pedro colocou pra dentro. Enfim, ele sempre tá aparecendo. Pulgar ontem também não passou do meio de campo. E do lado do Palmeiras, jogaram 3 centrais, né? Ontem jogaram 3 zagueiros mesmo. O Luan, Gustavo Gomes e o Murilo, e o Aníbal Moreno, que é um jogador que sai muito, também ontem não passou do meio de campo. Ele só apareceu na frente numa jogada em que ele fez um gol de cabeça e estava impedido. Então, realmente, foi um jogo de muita cautela e a gente fica, de certa forma, decepcionado, Tomás, porque você imagina, estão ali os 2 melhores times do Brasil, provavelmente com os 2 melhores treinadores também em atividade aqui no Brasil, e eles tiveram ontem apenas preocupações defensivas. É, de certa maneira, frustrante, mas foi o que aconteceu. Eu acho que os 2 entraram para empatar. Não teve nenhum momento a gente viu o Palmeiras como faz tradicionalmente aquela pressão inicial de tentar empurrar o adversário. Os 2 treinadores são fantásticos, são grandes treinadores, mas eles são treinadores cautelosos. Eles estão longe de ser treinadores marcados por ousadias. Eles são treinadores que gostam de começar a armar o time pela defesa, e é direito deles, e também por isso que eles são os treinadores fantásticos que são. Mas eles estavam com muito medo de perder o jogo, os 2, pelo impacto que a derrota poderia ter, inclusive para a sequência de vida, de Libertadores e tudo mais, porque o Flamengo vai jogar com o Bolívar em La Paz e o Palmeiras com o Independiente Del Valle em Quito. Além da viagem longa, a La Paz nem se fala de altitude, Quito já começa a interferir um pouco. Então acho que eles pensaram muito na sequência da competição e não queriam perder. Não queriam perder. Eles negociaram, acho que, o empate como um bom resultado para os 2. Melhor, se a gente for ver por chances criadas, acho que o Palmeiras até teve chances mais claras do que o Flamengo. Mas um volume de jogo no primeiro tempo, o Flamengo teve até um pouquinho mais. Só que assim, em termos de classificação e campeonato, o resultado é melhor para o Flamengo, que está à frente e jogou fora de casa contra um adversário direto.